Eu fiquei muito feliz com o convite. E, antes de qualquer coisa, eu queria falar quem eu sou, né? Não sou pastor, não sou pregador. Eu sou, na verdade, sou um profissional, sou um advogado. Deus me abençoou muito. Eu sou, hoje, diretor da OAB, sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário, sou um dos mais novos diretores da OAB, mais jovens na OAB, da história da OAB. Tenho mestrado em cultura jurídica, tenho pós-graduação em direito constitucional, tenho pós-graduação em direito previdenciário, tenho algumas empresas. Deus me abençoou, assim, grandemente. Eu fui criado na igreja, igual a muitos de vocês, né? Pessoal, e por que eu estou falando aqui o meu currículo? O que é que isso tem a ver? Eu quero inspirar vocês, porque eu cheguei até aqui porque eu tive um diferencial. Eu entendi uma coisa na minha vida que vocês precisam entender. Quem aqui acha que eu estudei muito na adolescência para chegar onde eu cheguei? Quem aqui acha que eu estudei muito? Para ter mestrado, pós-graduação, ser diretor da OAB? Quem aqui acha que eu estudei muito? Pode levantar a mão. Quem acha que eu não estudei muito para estar onde eu cheguei? Quem acha que eu era um bom aluno no colégio? Quem acha que eu era um bom aluno? Quem acha que eu era um péssimo aluno no colégio? Pronto, acertou. Eu era o pior aluno da sala. O pior. Eu ficava de recuperação em todas a educação física. Eu era totalmente desacreditado. Os professores achavam que eu era hiperativo, que acertaram, né? Eu era hiperativo, acertaram que eu era hiperativo, que eu não ia ser ninguém na vida, minha mãe ficava desesperada, não ia ser na vida, mas eu tive um pai que sempre acreditou em mim. Enquanto eu ficava de recuperação em todas, minha mãe chorava desesperada, meu pai batia nas minhas costas, ele chamou minha mãe de bichinha. Vai dar certo, bichinha, o cara é bom, o cara é inteligente, o cara é bom. E eu sempre aceitei isso na minha vida. Eu, desde a infância, desde a adolescência, eu fui criado numa igreja como vocês, mas eu aceitei o que Deus falava para mim, no meu coração. Que não importava se eu não era bom naquilo ali no colégio, mas eu sabia que Deus tinha me dado sabedoria. E Deus me deu tanta sabedoria que o que eu leio, o que eu observo, o que eu estudo, eu assimilo com uma facilidade gigante. E eu consigo ter um discernimento que vem de Deus em várias atitudes minhas, em tudo que eu vou agir. A verdadeira sabedoria que vem do Senhor, que eu pedi desde quando eu tinha a idade de vocês. E eu quero explicar um pouquinho de como é que funciona essa sabedoria, e Deus me abençoou, independente do meu contexto. Tudo era desfavorável, eu era atrasado, e como é que um cara chega a esse ponto? Pessoal, o estudo ele é importantíssimo, mas não é a repetição do colégio que vai mudar. É importante que você seja bom em tudo. Eu não consegui, mas não foi isso que determinou meu caráter. Se eu tivesse sido o melhor aluno, eu estaria muito melhor ainda hoje. O estudo é um meio condutor. Como assim? Hoje eu moro um pouquinho distante do meu trabalho. Meu escritório fica em Fortaleza e eu estou morando no Eusébio. E aí eu escolhi porque eu queria uma casa para minha família, meu terceiro filho nasceu agora, eu queria mais espaço. E aí, se eu fosse de ônibus, eu levaria umas 2h30, chegaria suado, porque eu trabalho assim, tá? Eu vim do trabalho, por isso que eu estou assim. Eu trabalho assim, então eu chegaria suado, eu chegaria cansado, de ônibus e tal, eu perderia mais 2 horas, seria um condutor, o ônibus. Se eu fosse de Uber, eu levaria talvez 1 hora, né? Porque o Uber vai mais devagar, por causa de foto e tal, e ali eu entrar ali no Uber, perder um tempozinho para poder pedir o Uber chegar, entrar no condomínio, sair e tal, mas seria bem melhor a condução, né, do que o ônibus. Ou eu posso ir no meu carro, que o meu carro eu vou lá escutando, normalmente, ou a Bíblia, ou um podcast, alguma coisa, um audiobook, escuto muito audiobook no carro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o estudo é um condutor. Ele conduz. Assim como eu posso ir num bom carro, eu posso ir de ônibus. O estudo ele vai conduzir por você, de forma mais rápida ou mais lenta. Quanto mais você se dedica, mais você se prepara, mais você estuda, mais rápido você chega ao local. Mas o que determina se você vai chegar ou não no local é você. Se eu escolher não sair de casa, eu não vou chegar no local. Independente se de ônibus ou de carro, mas eu tenho a ter a consciência de onde eu quero chegar. Mas onde eu quero chegar é uma decisão muito simples. Eu quero ir para o trabalho. Isso é uma decisão muito simples. Eu quero chegar no trabalho. Agora eu vou escolher qual é a minha condição de condução.
É o ônibus, é o carro, enfim, mas é uma decisão simples, é a decisão de ir para o trabalho. Mas assim é a nossa vida. Onde eu quero chegar na minha vida? Onde eu quero chegar? Só que a gente se depara com pensamentos do tipo, poxa vida, mas quem sou eu, né? É o último lugar da sala, é o que não passo em nada. Como é que... Hoje, os meus colegas que eram turma especial, que eram os melhores e tudo, os bambamãs, que minha mãe dizia assim, olha o filho de fulano, como é maravilhoso, os educados, os maravilhosos, trabalham para mim. Mas como é que eu queria chegar onde eu estou hoje? Como é que eu escolhi, sabendo que tudo estava contrário a mim? Foi uma escolha minha. Eu vou falar um pouquinho sobre essa escolha e como vocês podem determinar onde vocês vão chegar. E para isso, eu vou contar uma historinha conhecida, tá? Eu vou trazer a base bíblica mais no final, mas a gente, basicamente, eu poderia trazer aqui, eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu poderia trazer vários fatos históricos, vários homens na história, mas como eu estou em uma igreja, eu vou trazer um exemplo bíblico. Né? Acho que todos aqui são membros da igreja, não? Tem algum visitante? Pronto, show. Mas você deve ter ouvido a história do Davi. Ouviu falar de Davi? Pronto. Todo mundo conhece a história do Davi? Ouviu falar de Davi? Davi e Golias, né? Tem um detalhe da história de Davi e Golias, que ele é determinante, que ele é importantíssimo, que pode mudar a vida de vocês. E aí vai depender de vocês. Tá? A Bíblia diz que não considera o tempo da ignorância. A partir de hoje, vocês vão ter uma oportunidade de mudar a vida de vocês. Isso é sério. Tá? Vai acabar a ignorância. Eu vou mostrar para vocês, literalmente, a chave, tá, da mudança da vida de vocês. Isso serviu para mim e eu consegui já impactar várias pessoas que mudaram de vida depois que eu expliquei essa pequena chave. E a chave, pessoal, é identidade. Davi foi um dos reis mais notáveis da história, tá? Um dos reis mais comentados da história, seja pela história secular, seja pela Bíblia, é Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que foi separado, um dos homens mais mencionados na Bíblia. Mas Davi, pessoal, ele tem uma história peculiar. Quando começa, né, 1 Samuel, lá o livro, lá, falar sobre Davi, ele fala de Davi com descrédito. A primeira coisa que fala de Davi é que era um homem de baixa estatura. Era um cara franzino, raquítico, que cuidava de ovelhas. Você imagina lá, quando a Bíblia fala de Davi, fala de um cara de baixa estatura, franzino, raquítico. Enquanto os irmãos dele eram heróis de guerra. Você imagina você ser criado numa família, que você cuida das ovelhinhas e seus irmãos são heróis de guerra. Estão lá na guerra, guerreando, tal, com todas as armaduras, e você é aquele cara lá que fica cuidando das ovelhinhas. Tá? Davi era exatamente assim, o desacreditado, o raquítico. E aí, pessoal, para contextualizar vocês, naquela época, eles estavam vivendo um contexto caótico. Os filisteus estavam ameaçando Israel. E aí Golias, ele ganhava batalha após batalha, batalha após batalha. E ele começou a amedrontar o rei Saul, que era o rei da época. E começou a ameaçar o povo de Israel ali, olha, eu vou acabar com vocês. E Golias, vocês conhecem a história, era um cara gigante, um verdadeiro herói de guerra. E os irmãos de Davi estavam lá na guerra, e estavam morrendo de medo. Todo mundo tinha medo de Golias e do exército dos filisteus. Ninguém tinha coragem de enfrentar. E eles chegavam lá ameaçando e colocando pressão, e ninguém tinha coragem de enfrentar, todo mundo tinha medo. E aí, Davi, o franzino, que cuidava das ovelhas, o pai dele mandou ele levar comida para os irmãos. Vocês imaginem a cena. Você é baixinho, pequenininho, 16 anos de idade, 15 por aí, e aí você vai levar para os seus irmãos mais velhos comida. Seus irmãos lá fortes, lá grandes, tal, na guerra e não sei o quê, e seus irmãos estão lá morrendo de medo. E você vai levar comida para os seus irmãos que são fortes, são preparados, que estão totalmente preparados para a guerra, mas estão com medo. Estão com medo. E aí Davi vai lá, né, e vai levar comida, né, vai levar comida lá para os irmãos dele. E aí, quando de repente eles se deparam, Davi se depara com Golias lá ameaçando o povo dele.
E vocês lembram qual foi a reação de Davi? Vocês lembram? Davi perguntou: quem é esse incircunciso que ousa ameaçar o povo de Deus? Vocês imaginam um cara bem franzino, raquítico, enquanto está todo mundo ali com medo, os caras grandes com medo. Davi, ele tinha tanta autoestima, ele tinha tanta identidade, que ele falou assim: quem é esse cara aí que está me ameaçando? Está ameaçando o povo de Deus? Esse cara está ficando louco? É como se você chegasse para um cara muito maior do que você, e o cara é um lutador de MMA, e você falasse: quem é você? Está ficando doido? Eu vou te quebrar, meu irmão. Literalmente assim. Os irmãos de Davi estavam com medo. E aí, Golias lançou um desafio. Ele falou assim: olha, quem me enfrentar e me vencer, eu entrego todo o meu exército. Mas, se eu vencer, todo o exército de Israel é meu. E eu vou tomar as mulheres ali como minhas prostitutas, eu vou pegar os homens como escravos. E aí, o acordo é esse. E estava todo mundo morrendo de medo. E quando Davi viu, o improvável, o franzino raquítico, enquanto todo mundo estava com medo, Davi: quem é esse cara aí que está me ameaçando? E diferente de todos os outros, quando Davi olhou para Golias, ele não viu uma dificuldade, ele não viu um problema, ele não viu um gigante. Ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de mostrar quem ele era. Pessoal, quanto maior o desafio, maior a oportunidade. Acontece, às vezes, que muitos de vocês são chamados ou para, às vezes, dar uma palavra, ou para apresentar alguma coisa no colégio, ou para fazer alguma coisa, ou para um desafio que você pensa que é uma besteira. Mas, às vezes, por falta de identidade, a gente deixa de enfrentar esse desafio. Por não saber do que você é capaz. Porque Deus falou que você era imagem e semelhança dele, Deus falou que você é preparado, Deus falou que você é filho de Deus, que tudo pode naquele que fortalece, mas mesmo assim você tem medo. Você tem medo, você não se arrisca. E aí quando surge uma dificuldade, um desafio, você: não estou preparado ainda, eu vou me preparar melhor. Tem uma oportunidade de emprego, ali tem um estágio, tem um negócio diferente. Não, eu preciso me preparar mais. Por quê? Por quê? Porque às vezes a gente se deixa levar pelo medo e esquece da verdadeira identidade que Deus nos deu. E assim estava todo o povo de Israel. Mas Davi não se deixou levar pelo medo. Davi, ele sabia quem ele era. E não interessava o contexto. Interessava que ele sabia quem ele era. E ele viu naquele momento ali uma grande oportunidade em meio àquela situação. Davi, ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia que ele ia ser grande líder, ele sabia que ele ia liderar sobre aquele povo, porque ele foi ungido por Samuel. Não sabia como, mas ele viu ali uma oportunidade. E aí, pessoal, Davi buscou lutar contra Golias. Ele foi atrás de lutar contra Golias. E o rei não queria. O rei Saul não queria. Você imagina, além da dificuldade, além do desafio, Davi, ele não ficou esperando: eu quero lutar contra Golias. Não, ele foi para cima do desafio. Às vezes vem um desafio, vem dificuldade e a gente foge. Mas Davi, ele foi para cima. E ele queria. E interessante é que Saul não queria. Falou assim: pai, Davi não tem condições. E você imagina que racionalmente, o rei Saul chegou lá para Davi e falou assim: Davi, cara, é o seguinte, você desse tamanho aqui, Golias daquele tamanho. Primeiro que Davi chegou até o rei, né? Ele conseguiu chegar até o rei. Ele deve ter barrado todo mundo, deve ter insistido muito, deve ter enchido o saco, até conseguir falar com o rei. Porque não é fácil você falar com o rei. Não é qualquer pessoa que consegue falar com o rei, ele era só um camponês. A mesma coisa você falar hoje com o governador. Então ele deve ter se metido muito, enchido muito o saco, até conseguir falar com o rei. Então na hora que ele conseguiu falar com o rei, não tem a menor condição de você enfrentar Saul. E você imagina, se você morrer, sua mãe vai ser prostituta desses caras. O seu pai vai ser escravo, os seus irmãos vão ser escravos, todo o seu povo, todos os seus amigos vão ser escravos. O seu povo vai morrer se você morrer também. Se você quer mesmo isso aqui. E Davi, ele tinha tanta autoestima. Davi, ele era tão seguro de si, mas tão seguro, que ele convenceu Saul. Ele convenceu o próprio rei que ele poderia vencer Golias.
Ele tinha tanta... Eu acho que ele foi tão convencido, ele era tão seguro de si. Você imagina você conseguir convencer de um negócio desse? Você conseguir convencer que você consegue ganhar do lutador, do John Jones, um lutador de MMA? E Davi convenceu o rei de tão seguro que ele era. E pessoal, outra lição que eu deixo aqui é que na vida a gente sempre vai enfrentar desafios maiores do que nós mesmos. Eu já enfrentei várias vezes desafios maiores do que eu. E Deus nos colocou para isso. Deus nos colocou para enfrentar desafios maiores que nós mesmos. Porque a gente não pode olhar para a gente com olhos da carne. A gente tem que olhar para a gente como Deus nos vê. Exatamente como Deus nos vê. Se a gente olhar para as nossas condições físicas, emocionais, psicológicas, sei lá, mas eu não estou bem com Deus. Pessoal, Davi cometeu vários erros, mas era um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia quem ele era. Ele não deixou a condenação frear ele, ele não deixou lá nada frear ele. Ele sabia quem ele era e ele aceitou um desafio maior do que ele mesmo. E aí, pessoal, o rei sentiu a confiança de Davi, né? Pessoal, a terceira lição que eu tiro aqui é que até quando você vai enfrentar um desafio, até quando você se desafia, você vai para uma coisa mais difícil do que você, maior do que você, as pessoas vão lhe desencorajar. As pessoas vão chegar para você, não dá, não tem condições, isso é muito maior do que você, não vai se meter nisso, cara, você vai perder dinheiro, cara, você vai perder tempo, cara, você vai se arriscar. As pessoas desencorajaram Davi, mas Davi não estava nem aí, porque ele sabia quem ele era, ele sabia do que ele era capaz. E aí, pessoal, quando chegou o momento lá, quando estava perto do momento, que Davi decidiu lutar contra Golias, e ele ia lá lutar e tal, e convenceu Saul, Saul resolveu entregar as armaduras dele para Davi, porque Golias tinha um kit mais tecnológico na época em armadura, Golias tinha. Ele tinha lá uma couraça especial, e tinha lá uma espada diferente e tal, e a Bíblia conta, tá? E a Bíblia descreve com detalhes a armadura de Golias. E para a época é o que havia de mais tecnológico. Golias era preparado, era como se Golias fosse um fuzil de guerra mesmo contra Davi. E aí Saul pegou a armadura dele, que era boa, e foi dar para Davi. E a armadura não coube em Davi. E Davi resolveu lutar contra Golias com uma baladeira. Davi usou os recursos que ele tinha. Quantas vezes a gente dá desculpas porque não tem os recursos suficientes? Porque eu não estudei o suficiente? Porque os meus pais não me deram condições? Porque eu sou pobre. O pessoal escuta isso já várias vezes. Não, porque eu sou pobre, eu não nasci para isso. Hoje eu moro em um condomínio muito bom em Fortaleza. E as pessoas mais ricas daquele condomínio nasceram pobres, paupérrimas. Eles saíram do nada a alguns serem bilionários. Tudo isso, não tem diferença, não foi o colégio que eles estudaram, foi só identidade. Você conversa com essas pessoas, elas sabem exatamente o que elas querem e onde elas vão chegar. O que muda de uma pessoa que prospera, de uma pessoa que impacta, de uma pessoa que lidera para outras, é que essas pessoas têm identidade. Você não vê um grande líder sem saber quem ele é, coitadinho, ofendido. Você não vê. Você vê um grande líder com identidade. Observe. Os grandes líderes têm identidade. Então, Davi, ele não deu certo lá, a armadura, e ele resolveu usar os recursos que ele tinha. Meu amigo, vá com os recursos que você tem. Não adianta você olhar para os recursos alheios, porque fulano é mais bonito, porque... Vá com os recursos que você tem. Deus vai lhe abençoar com os recursos que você tem. Com aquilo que você tem. Porque não é a sua força, não é a sua armadura, é o próprio Deus vivo. É o próprio Deus vivo. E eu falo isso porque eu vivi isso, eu vivo isso. Então eu falo com propriedade. Eu falo isso
por vivência própria. E aí, pessoal, um detalhe muito importante. Davi não reclamou porque não tinha armaduras. Davi em nenhum momento reclamou. A gente não pode reclamar dos nossos recursos. Se você é uma pessoa humilde, mas eu sou uma pessoa humilde, glória a Deus que você tem o que comer. Glória a Deus que você pode estar na igreja. Glória a Deus que você tem o recurso que você tem. Davi agradeceu a Deus pelaquela baladeira que ele tinha. Você imagina, ele poderia murmurar: Senhor, mas eu pensei que eu ia ter uma armadura só para mim, feita sob o meu tamanho, para poder vencer Golias. Não, Davi não reclamou. A gente reclama de besteira. Qualquer coisa a gente está reclamando, é motivo de reclamação. E Deus abomina a reclamação. O povo pereceu no deserto porque reclamava. O povo morreu no deserto. De 12 só entrou Josué e Caleb na terra prometida porque foram os únicos que não reclamaram. Só a descendência de Josué e Caleb que entrou na terra prometida porque não reclamou. E a gente reclama de qualquer besteira, até porque está quente a gente reclama de tudo. E Deus odeia a reclamação. Odeia. A gente perde a bênção quando reclama. E Davi não reclamou. Por lutar, por arriscar a vida dele, da família dele e dos amigos deles com o gigante, somente com a baladeira. E aí, pessoal, chega o grande dia, né? Que Davi vai lá com a baladeira na frente do gigante Golias, o todo-poderoso, o herói de guerra, né? E aí o gigante Golias está de frente para Davi, e aí quando de repente naquele momento, Golias normalmente começa a zombar da cara de Davi, a tirar brincadeira. A Bíblia fala que Golias zombou, meio que tentou humilhar Davi. Pessoal, na nossa vida, de vez em quando o pessoal zomba da gente, quer humilhar. Eu passo por isso direto. O pessoal quer me humilhar, quer tirar piadinha, esse é um doidinho, não sei o quê. Quantas vezes eu não ouvi, eu por ser jovem, diretor da OAB, por ser de direita, por ser conservador, por ter princípios dentro da OAB, que você sabe que é uma instituição que normalmente não é conservadora, por ser de direita, por me posicionar como cristão de direita, eu sou alvo de zombaria. Está ali, está meu gigante, e ele quer zombar de mim. E quando um gigante, alguém maior do que você, zomba de você, o que é que você faz? Porque normalmente, quando alguém maior, o que a mídia ensina, o que a TV ensina, o que todos lhe colocam é como coitado. Né? Não, é bullying, coitado de você. Não, isso é racismo, isso é xenofobia, isso é não sei o quê. Tudo é motivo para você ser um coitado e aceitar a zombaria. Aceitar ser um coitado. E um cara muito maior do que ele, que é herói de guerra, ele nunca tinha lutado guerra nenhuma, em tese, ele teria autoridade para falar, zombou de Davi. O que foi que Davi fez? Botou o dedo na cara dele e falou assim, ainda hoje, eu vou dar a tua carne aqui para as aves de rapina comer, para os urubu comer. Ainda hoje eu vou te matar e vou pegar a tua carne e vou dar para os urubu comer. Você imagina a audácia de Davi? É como se uma autoridade muito maior do que vocês, chegasse zombando da cara de vocês. E no lugar de vocês ficarem chorando lá, coitadinhos e tudo, vocês enfrentarem a autoridade. Pessoal, eu não vou longe não. A gente passa isso na escola. Professor vai lá e tira uma brincadeira, colega, chefe vai lá e tira uma brincadeira, tal, zomba. E a maioria das vezes, se a gente não tem identidade, a gente cai. Chora, vai para casa. Mais grave, o pai, a mãe. Quem mais tem o poder de bloquear o filho, a criança, o adolescente, é o pai e a mãe. Aí o pai vai lá e chama de burro, chama de covarde. Esse menino é burro. Esse menino não vai ser ninguém na vida não, nunca vai ser nada na vida. E a gente vai lá e aceita. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, uma mulher... A mulher de Provérbios 22, a mulher virtuosa. Só que minha mãe, ela foi criada num ambiente super hostil. E aí, o pai dela era alcoólatra, o pai dela tentou matar ela várias vezes. Ela conseguiu vencer na vida, ela foi cabeleireira, conseguiu comprar uma casa para a mãe. Ela passou fome, ela não tinha onde morar, dormiu na rua. Então, minha mãe passou fome de verdade. Então, minha mãe não tinha trato. E aí, por várias vezes, a minha mãe falou, esse menino não vai ser nada na vida, não.
Menino, tu não quer nada com a vida. Por várias vezes ela falou isso, não por maldade. Mas se eu aceitasse isso na minha vida, eu não teria sido nada na minha vida mesmo. E por várias vezes eu fui chamado de rebelde, porque eu não aceitava. Nunca aceitei. Vou nada, sou bom. Eu vou conseguir, vai dar certo. Não aceito, mãe. Por várias vezes eu enfrentei minha mãe. Mas não enfrentei com desrespeito. Porque pai e mãe devem honrar. Mas por várias vezes eu não aceitei palavras negativas sobre mim. Porque só quem pode dizer quem eu sou e o que eu sou, papais, é o meu Deus que me criou. É o único. E acabou. E eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. É o único. Só que a gente se deixa, às vezes, se bloquear. A gente se deprime porque alguém zombou, porque alguém humilhou. E aí você se sente humilhado e se coloca na caverna e fica cada vez pior, fica deprimido, depressivo. E aí não chega a lugar nenhum. E Davi, no lugar daquele momento, no lugar dele tremer diante do gigante, diante de uma autoridade maior do que ele, Davi meteu o dedo na cara do gigante, que é isso que falta em muitos homens e mulheres hoje em dia, é autoridade. Davi teve autoridade para meter o dedo na cara dele e falar assim, ainda hoje, eu vou te matar, cortar a tua cabeça e deixar o teu corpo para as aves comerem. E eu falo principalmente para os homens, tá? Para os homens aqui. O diabo tem tentado destruir a figura masculina. Você vê um homem, hoje, a mídia ensina um certo dia eu vi um cara do Big Brother pedindo perdão porque ele era branco e hétero. Os caras hoje, eles têm que tomar cuidado com o que vão falar e são extremamente sensíveis. A mídia tem criado homens fracos. E Deus chamou homens fortes. Homens fortes. Homens, sejam fortes. Sejam autoridade, sejam líderes. Seja como Davi, que bota o dedo na cara e não aceita. Não sejam sensíveis, não. Ai, não, porque eu sou vítima de racismo, porque eu sou vítima disso, daquilo. Caramba! Sejam fortes, não aceitem. Eu não aceitei. Chegava autoridades para mim e falava, eu meti o dedo na minha cara, eu meti de volta. Porque ninguém pode dizer quem eu sou, somente o meu Deus. E assim Davi fazia, tá? Então Davi, a lição simples, Davi não importava com a opinião ou discreto de ninguém. Ele fazia conforme ele sabia que Deus tinha colocado ele. E aí Davi toda aquela pressão, aquela responsabilidade. E o que eu trago aqui lição novamente. Homens, mulheres, assumem responsabilidades. Está na moda agora. Eu falo muito para homem, né, porque é o varão, é o pilar da família, os caras serem pai de pet. Pai de pet. Meu irmão, pai de pet é o caramba. Que não quer assumir responsabilidade. Os homens têm que assumir responsabilidade. Não pode ter medo de responsabilidade. Eu acho que eu não estou preparado. É muito pesado para mim. Meu irmão, você é homem. O cara assumiu toda uma nação nas costas dele. Se ele morresse ali, a mãe dele ia ser prostituta. A mãe dele ia ser estuprada pelos caras. E ele foi para cima. Imagina o tamanho da responsabilidade de carregar uma nação nas costas. Todo um povo que pereceria se ele perdesse aquela guerra. E hoje você não quer assumir uma responsabilidade? Eu ganho mais dinheiro assumindo responsabilidades do que colocando a mão na massa. Porque não importa o problema, eu assumo. Então eu invisto em negócios e eu boto a cara a tapa para assumir a responsabilidade. Eu não tenho medo, já calejou já. E podem criticar, se eu fiz a besteira, errei, beleza, passa para a próxima. Se eu perder, perdi. Se vier crítica, eu não estou mais nem aí. Mas eu aprendi a assumir responsabilidades. Você vai assumir a presidência da Comissão de Direito Previdenciário com 29 anos. Logo,
Cinco dias depois que eu assumi, eu estava dando entrevista na Globo, lá, a Globo me entrevistando, botando o microfone na minha boca. Você vai assumir um negócio desse? Você nunca participou de uma reunião antes desse tipo? Porque eu assumi de paraquedas, tá? Vou, porque eu nasci para isso. Eu não tinha preparação, tinha gente muito mais preparada do que eu, tinha gente muito mais intelectual do que eu, gente com muito mais experiência do que eu, mas Deus me queria ali. E acabou. E eu assumi, e quando a Globo botou o telefone na minha boca, eu fui lá, quando eu tive que fazer audiência, a primeira vez que eu fui convidado para fazer uma audiência pública na Câmara dos Deputados ali, com vários deputados ao redor, e discutindo sobre a reforma da Previdência, eu falei a minha opinião, goste eles ou não. Você pensa que eu não gelo, que eu não tremo? Tremo, mas eu vou. Porque eu sabia que Deus me queria ali. E se eu me acovardasse, outro tomaria o meu lugar. E Deus está levantando homens e Deus para serem líderes. Deus precisa de homens de Deus que sejam líderes nessa terra. Que reinem em terra, como Davi reinou. E aí na igreja os homens estão crescendo fracos. Deus precisa de homens fortes, homens e mulheres fortes, que liderem essa terra. E que aceitem os desafios, que aceitem as responsabilidades. Mas hoje, pastor, muitos homens não querem assumir a responsabilidade de uma família. Não, porque eu sou muito novo para casar. Eu quero continuar com 30 anos morando na casa dos meus pais, porque é muita responsabilidade para mim casar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu casei com 22 anos, estou no terceiro filho. E deu tudo certo na minha vida. Quando você assume responsabilidades e faz o propósito de Deus, Deus abençoa no sobrenatural. E ponto, acabou. É fato. E isso está claro na vida de Davi, tá? E aí, pessoal, no momento ali da guerra, eu quero que vocês imaginem, quando Davi foi em direção a Golias, depois que Golias zombou dele, e ele botou dele na cara, Golias ficou com raiva. Vocês imaginam? E aí Golias partiu para cima dele correndo. O normal de qualquer ser humano é que se vem alguém maior do que você correndo na sua direção, no mínimo você se recua. O normal seria Davi recuar e se preparar. Quando um time de futebol mais forte joga contra um time mais fraco, o time mais fraco joga no contra-ataque, não é isso? Porque o time mais forte está atacando. E ele sabe que o outro time é mais forte. Então o time mais fraco joga no contra-ataque. Mas diferente do natural, Davi tinha tanta identidade, que quando Golias correu em direção dele, a Bíblia fala que Davi correu em direção a Golias. Davi correu em direção ao problema, ao gigante. Gigante na Bíblia sempre representa problemas, dificuldades, desafios. E na Bíblia tudo tem uma simbologia. Davi não recuou quando o gigante atacou. Davi correu em direção ao gigante. A gente tem que correr em direção ao desafio, ao problema. Enfrentar, correr para cima. E Davi correu para cima. E ele pegou, a Bíblia fala que ele pegou, vocês conhecem a história? Ele pegou a funda, acertou na cabeça do gigante. E como se não bastasse, ele era tão ousado que ele poderia chegar perto e o gigante ainda está acordado, ainda vai correr o risco. Ele chegou lá, pisou na mão do gigante, arrancou a espada dele e cortou a cabeça do gigante, conforme ele prometeu. Saiu com a cabeça do gigante por toda a cidade, mostrando para ele que o Senhor tinha vencido a batalha. Ele não só venceu, mas ele mostrou para todos. Ele não foi com aquela falsa humildade, porque eu não vou comemorar a minha vitória, porque tem muitos invejosos. Oh, caramba! Ele chegou lá, não, está aqui, ó, todo mundo está vendo aqui, ó. O Senhor me abençoou e eu venci a batalha. O Senhor me abençoou, o Senhor me deu capacidade, o Senhor disse que eu poderia vencer e eu venci a batalha. Sem falsa humildade, sem nada. Olha, Deus abençoou, está aqui, ó. Deus nos abençoou, vamos celebrar aqui hoje porque Deus nos abençoou. E ele saiu com a cabeça do gigante lá, muito machão lá, por toda a cidade. E mesmo assim, ele não se tornou rei imediatamente. A Bíblia conta, e eu não vou me estender aqui, que ele ainda passou um longo período lá, e Saul, próprio Saul, o rei Saul, traindo, Davi, perseguiu Davi de todas as formas. Mas Davi foi sábio. Ele esperou o tempo certo, e mesmo com as traições de Saul, mesmo com a oposição de Saul, Davi esperou.
E pessoal, interessante da vida de Davi. Davi, ele aguardou a recompensa dele sem reclamar. Aguentando o tempo, tendo paciência, aguentando traição. Davi aguardou a recompensa dele sem reclamar. Pessoal, a recompensa não é no nosso tempo. A recompensa não é no nosso tempo. O povo passou um tempo no deserto até chegar na Canaã. É no tempo de Deus. Às vezes a gente enfrenta uma batalha, vence, e não vem a recompensa. E a gente começa a murmurar, a reclamar. E aí o que acontece a recompensa? A gente perde. Porque Deus é como um pai bondoso, que Ele dá um presente, mas se você não se alegra com o presente, por que Ele vai dar de novo? Qual é o pai que fica feliz se ele dá um presente para o filho e o filho reclama? O pai dá uma blusa para o filho, lá uma camisa, e aí o filho, pai, essa camisa está horrível. Quando é que ele vai dar de novo? E funciona assim. Como é que você quer um presente maior se o pequeno presente que Deus deu, lá o seu dom de viver, a sua comida diária, você não está grato? E Deus é desse jeito. E Davi, em momento algum, reclamou, continuou glorificando a Deus em toda e qualquer situação, até o momento da recompensa. Homens sábios sabem esperar a recompensa chega, mas não é no nosso momento, não é na nossa ansiedade, não é quando a gente quer, é quando o próprio Deus achar que é o momento. E se a gente reclama, a gente perde a bênção, tá certo? Eu não tenho mais um tempinho, não tenho, pastor? Uns 15 minutinhos? Pessoal, e para concluir aqui, certo? Se você está aqui ouvindo aqui hoje, e você imagina assim, mas eu não tenho essa identidade. Eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei como mudar a minha história, eu não sei se Deus está comigo, se Deus me abençoou, eu não sei, eu estou cheio de dúvidas. E aí eu queria ler um trechinho aqui da Bíblia, que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Tá? Vocês não precisam abrir não, eu vou ler aqui para vocês. Que isso pode determinar a vida de vocês. É a história da mulher Sirofenícia, a mulher cananeia. E olha como é profundo. O homem de mais identidade na Bíblia chama-se Jesus. É o cara que mais entendia de identidade, de personalidade, de pessoas. Jesus era um cara amoroso. E era um cara que entendia muito sobre identidade. Ele entendia muito bem. E ele sabia tudo que ele estava fazendo milimetricamente. E aí, vocês viram a história de um homem, Davi, né, que depois de Jesus foi o segundo cara que mais tinha identidade na Bíblia, de Davi, onde ele chegou por ter identidade. Lembrando aqui todos vocês que Davi não tinha os recursos, Davi era desacreditado, Davi era o mais improvável de todos, mas chegou aonde ninguém imaginava por ter identidade. E aqui a gente conta a história de outra mulher. E essa mulher, a mulher cananeia, a mulher sirofenícia, eu quero contextualizar vocês. Os sirofenícios eram inimigos mortais do povo judeu. Eles se odiavam. Eles eram chamados de raça de cães, de cachorro. Quando um judeu via um sirofenício, ele chamava de cachorro, porque eles se odiavam, eles se matavam literalmente, eles viviam em guerra. O povo sirofenício usava o povo judeu como escravo quando podia, e estuprava. Era um negócio terrível, era uma rivalidade terrível. Eles se odiavam. E aí, certo dia, partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e para Sidom. E eis que uma mulher cananeia, sirofenícia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. A mulher lembrou da descendência de Jesus, reconheceu, né, que Jesus era filho de Davi, que era o homem prometido, tal, e lembrando que Jesus estava num momento ali cheio de gente, e ela chegou lá interrompendo.
E aí ela chegou assim: tem misericórdia de mim? Eu estou com uma filha que está endemoniada. Eu estou com uma filha que está numa situação ruim aqui. E aí Jesus não respondeu. Mas ele não respondeu uma palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede essa mulher que vem gritando atrás da gente. Então vocês imaginam o contexto. A mulher estava lá com problema, a mulher inimiga, estava lá passando no meio da multidão, atrás de Jesus. A Bíblia fala que Jesus estava querendo descansar, estava querendo entrar numa casa para poder parar, que tinha multidão atrás dele. E aí Judas falou assim: pai, manda essa mulher se lascar, bicho. Mulher chata, fica enchendo o saco, manda ela ir para longe. Sabe, despede essa mulher aí, os próprios discípulos de Jesus. E ele respondendo disse: olha o que Jesus falou à mulher. Olha como Jesus foi duro com a mulher. Jesus, em toda a sabedoria, ele estava preparando o coração daquela mulher para aquela bênção. Jesus ele sabia que para aquela mulher ser abençoada, ela precisava ter identidade. E aí ele respondeu: olha como ele foi duro. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele falou assim: olha, eu fui enviado para o povo judeu, para o povo de Israel. Eu não fui enviado senão para as ovelhas de Israel. Ele foi duro com ela. E meio que escanteou ela. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Adorou a Jesus mesmo, Jesus escanteando ela. Olha, vem aqui do povo de Israel. E Jesus foi mais duro ainda. Mais duro ainda. Se fosse qualquer um no lugar daquela mulher, nesse momento aqui teria saído chorando. Porque ele falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos. Chamou ela de cachorro. Eu não vou pegar a comida, o alimento, a bênção que é dos filhos de Israel, a descendência, porque o povo de Deus, a descendência de Abraão, tinha uma promessa. Havia uma promessa aos filhos de Abraão, aos descendentes de Abraão. Vocês conhecem essa promessa ali, que iriam prosperar, enfim, existe uma promessa para os descendentes de Abraão. E aí, aquela bênção, Jesus tinha vindo para abençoar aquele povo. E aí, quando ele fala do pão, ele fala a metáfora: eu não vou tirar o pão da boca do filho para dar para um cachorro. Jesus chama ela quase que de cachorro. Olha, eu não vou deixar dar para um filho meu para dar para você, que é um animal. Em toda a sabedoria, Jesus fez isso testando a identidade daquela mulher. E ela, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela quis dizer? Eu sei que você não veio para mim, mas se eu tiver uma migalha da sua bênção, eu sei que eu vou ser abençoada. Eu sei que eu vou conquistar a minha bênção. Eu sei que eu vou conquistar aquilo que eu desejo. E o que Jesus respondeu? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Para aquela mulher ser abençoada, ela precisava ter a fé dela testada. Ela precisava ter verdadeiramente fé. E ter uma demonstração de fé. Porque as coisas de Deus são espirituais. São espirituais. E elas acontecem conforme uma ordem espiritual. As coisas não acontecem para você se você não tiver fé, se você não tiver confiança, se não tiver identidade. Elas não acontecem. Porque a Bíblia, ela é um manual. E ele explica exatamente como é que funcionam as coisas. E se você não segue aquele manual, as coisas não acontecem. Então Jesus provocou aquela mulher, a fé daquela mulher. E aquela mulher foi uma das primeiras a entender o que era a graça. Aquela mulher, ela foi abençoada pela graça de Deus, que já estava em Jesus, que ele não tinha morrido na cruz ainda, mas aquela mulher entendeu da graça. Aquela mulher, ela não seguiu apenas a lei, ela entendeu a graça de Deus, que aquela bênção não era somente para aquele povo judeu, mas podia se estender para ela, mesmo sendo indigna, mesmo sendo inimiga, e ela conseguiu a bênção dela, porque ela lutou pela bênção dela. Pessoal, quantos de nós estamos lutando por nossa bênção?
Literalmente aquela mulher lutou com Jesus, ela peitou Jesus. Será que a gente tem aceitado o que falam sobre nós, tem aceitado o nosso contexto, ou a gente tem lutado pela nossa bênção? Será que você tem aceitado lá que quando você era criança, seu pai disse que você não era capaz, ou quando o seu professor disse que você não conseguia, ou que você não conseguia aquela primeira vez, você não vai conseguir de novo? Será que você aceitou isso, ou você está lutando pela sua bênção? Não é simples assim para você ser abençoado, não. Não é cair do céu, como muitas igrejas, muitos crentes acham que você vai ficar sentado ali e Deus vai abençoar, eu vou cantar um louvor, vou entoar hinos de adoração ao Senhor, e Ele vai me abençoar. Não é assim. Aquela mulher lutou pela bênção dela. E aí você acha que você vai poder ficar sentado e Deus vai lhe abençoar? Se o próprio Jesus Cristo meio que rechaçou aquela mulher para testar a fé dela, por que vocês acham que com vocês vai ser diferente? Quantas vezes a gente, na primeira dificuldade, a gente questiona Deus, mas Jesus não é justo comigo. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra, e a minha bênção não chegou ainda. Oh, que Senhor cruel que não me responde. A gente tem a mania de ser alecrim dourado, que o mundo conspira contra você, que seus pais são péssimos, que a sua vida é muito difícil, e que Deus lhe abandonou. Você imagina o próprio Jesus Cristo, escanteando aquela mulher. O próprio Jesus Cristo. Porque Ele sabia que para aquela mulher ser abençoada, ela precisaria peitar o próprio Jesus Cristo. Não peitou com desrespeito, ela adorou a Jesus. Mas ela enfrentou. Ela não aceitou um não. Ela não aceitou perder a bênção. Ela foi lá atrás da bênção dela. Ah, mas ela não era descendência de Abraão. Mas ela entendeu a graça. E pessoal, vocês estão indesculpáveis, porque vocês são aliança de sangue com Jesus. A mesma aliança que estava sobre Abraão está sobre vocês, pela aliança de sangue de Jesus na cruz. Vocês têm livre acesso a Deus, vocês têm aliança com Jesus, vocês podem conversar com o próprio Deus, através de uma aliança de sangue. Todas as promessas que foram feitas àquele povo estão para vocês. As promessas bíblicas ao povo de Israel estão para vocês, através da aliança de sangue. E melhor, vocês têm a graça, de que o próprio Jesus perdoa, o próprio Jesus dá uma nova chance. Ele está aqui como você. Hoje, a gente pode adorar e sentir a presença de Deus como renovo. Vocês têm a oportunidade de se aliançar com o próprio Deus, e viver uma aliança com o próprio Deus. E eu vejo muitas pessoas que aceitam Jesus no coração e não entendem essa aliança. Não entendem. É a mesma coisa de uma naçãozinha pequena que faz aliança com os Estados Unidos. Estados Unidos é uma grande potência e ela se sente segura, porque ela está aliançada com os Estados Unidos. E aí ninguém vai invadir essa nação pequena, porque os Estados Unidos está defendendo ela. Vocês têm aliança com o próprio Deus. Com o próprio Deus, vocês estão aliançados, aliança de sangue. Ele é com vocês. Claro que dificuldades a gente passa provas. A própria mulher, ela precisou enfrentar uma bênção. Davi precisou lutar contra o gigante. Mas no final, a recompensa chega. A recompensa chega. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Onde nós vamos chegar. O caminho, pode ser como eu comecei no começo, né? Como eu falei no começo, pode ser de ônibus, pode ser de carro, pode ser mais devagar, pode ser mais lento, mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar, o que a gente quer, e aí confiar, saber o que Deus tem para nós, que nós sabemos o que é, que nós sabemos, nós somos imagem e semelhança, tá certo, pessoal? Então, essa é mais a palavra que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que vocês possam, que essa palavra possa ecoar no coração de vocês. Vocês possam viver isso no dia a dia. E possam olhar para o mundo diferente. De cabeça erguida. Sabendo quem vocês são. Que as coisas naturalmente vão
mudar na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês.